Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando as nossas aulas sobre a crença em Allah, agora vamos saber o significado de adoração no Islã. A adoração é uma denominação genérica que engloba tudo o que Allah ama e com o qual se compraz dentre as palavras e ações que foram ordenadas. Sejam estas ações ou obras externas, como a oração, a caridade obrigatória e peregrinação, ou obras internas, como o amor por Allah e seu mensageiro, o temor a Allah e o temor a Allah e encomendar-se a Allah, ou seja, a confiança em Allah, suplicar a Allah e outras. Então, tudo isso engloba aquilo que é adoração, tanto ações que a gente consegue ver ou aquelas que a gente não consegue ver, apenas é o sentimento do coração. Então, todas as obras feitas com a intenção pura são consideradas atos de adoração e são recompensados, assim no Islã. A adoração em todos os âmbitos da vida. A adoração inclui todas as ações do crente, sempre que tenha a intenção de aproximar-se de Allah, o Altíssimo. Então, todas as boas obras, as boas ações que um muçulmano faz e com a intenção de agradar a Allah, já constitui uma adoração. Quando faz para aproximar-se a Allah ou agradar a Allah, então constitui uma adoração. Todos os atos. Deste modo, no Islã, a adoração não se limita aos rituais como a oração, o jejum, etc. Ou seja, a adoração não é apenas o momento que você está ali dentro da mesquita fazendo as orações ou cumprindo as orações, ou apenas quando está fazendo o jejum. Então, a adoração não se limita a isso. Então, todas as ações de bem, acompanhadas de uma boa intenção, porque o objetivo correto se transforma num ato de adoração, o que é recompensado. Então, se a pessoa faz com a intenção de agradar a Allah, qualquer ato, a intenção é de agradar a Allah, então é recompensado por isso, e isso constitui um ato de adoração. Assim, se o muçulmano come, ou bebe, ou dorme e tem a intenção nestas ações de se fortalecer, fazendo ações, de se fortalecer, fazendo todas essas ações corretamente para que ele obedeça devidamente ou adore devidamente a Allah, então é recompensada. A pessoa é recompensada por simplesmente se alimentar ou beber, para eu ter energia para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, só por essa intenção de se alimentar ou beber água para se fortalecer ou ter energias para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, por isso já constitui uma adoração. Por exemplo, se vai trabalhar, qual é o propósito de trabalhar? Não, para eu ganhar algum sustento e assim ajudar a minha família. Então, aquele ato de se dirigir para o trabalho também constitui uma adoração por causa da intenção que o muçulmano colocou, ou seja, ganhar para sustentar a sua família. Por isso disse que o muçulmano ele pode transformar a sua vida toda em adoração. Então, saindo das mesquitas ou tirando ali o jejum, a oração, a caridade obrigatória ou a caridade voluntária, tirando essas ações ou esse tipo de adoração, aquilo que ele vai fazer no dia a dia, ou vou dormir hoje cedo para eu poder acordar mais cedo para, por exemplo, fazer a oração da alvorada. Então, ali ele vai deitar, vai dormir, está dentro da adoração pela intenção que colocou. Ao se juntar ali com a família, por exemplo, o bom tratamento entre o cônjuge, o bom tratamento aos filhos, aos pais, aos mais velhos, se tudo isso o muçulmano vai fazer com a intenção de agradar a Allah, então tudo isso já constitui o quê? Um ato de adoração e é recompensado diante de Allah subhanahu wa ta'ala, diante de Deus.
A maior sabedoria em toda a criação é a adoração. Allah o Altíssimo disse: por certo que criei os gênios e humanos para que me adorem. Não pretendo deles nenhum sustento, nem desejo que me alimentem. Então, aqui, neste versículo, Allah diz que não criei os humanos ou os gênios, senão para me adorarem. O propósito da criação, da nossa criação, assim como os jinns, os gênios, é adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, adorar a Ele. E aqui diz, Deus não precisa de nós o sustento, porque é Ele que nos sustenta, apenas Ele quer que nós adoremos a Ele. E mesmo assim, essa adoração não é para Ele, porque essa adoração que nós cumprimos, nós mesmos é que somos recompensados por isso. Allah nos disse qual é a sabedoria por trás da criação dos gênios e humanos, ou seja, adorar a Ele. Atrás dessa sabedoria de nós sermos criados é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Ainda que Allah não necessite desta adoração, então aquilo que acabei de falar, esta adoração que a gente faz, não porque Allah necessita, mas é para nós mesmos, para sermos recompensados diante dele. São eles, gênios e os humanos, que necessitam adorá-lo, adorar Allah subhanahu wa ta'ala, pois precisam de Allah. Nós é que precisamos de Allah, os humanos, assim como os jinns, os gênios. Mas se um ser humano deixa de lado este objetivo e submerge nos prazeres mundanos, deixar de adoração, não quer saber nada de adoração e se submete ali à vida mundana, sem ter em mente que existe, por causa da sabedoria de seu Senhor, não se diferencia do resto das criaturas que existem neste universo. O ser humano ou a pessoa decide não se importar com a adoração a Allah. Então aqui diz, não será diferente com aquelas outras criaturas que não têm esse dever de adorar Allah. É como, por exemplo, aqui colocam os animais. Comem, bebem, procriam, mas não necessitam de fazer um tipo de adoração, de adorar Allah. Então é comparado a isso para aqueles que acham que não precisam nem adoração ou se submeter a Allah. É como qualquer outra criatura, como por exemplo os animais que comem, bebem, também tem ali, procriam, têm os filhos no caso, mas não são cobrados de nada de Allah, não serão julgados de nada por não adorar Allah. Mas para o ser humano, para o muçulmano, tem que saber que ao abandonar a adoração a Allah, ao adorar Allah atribuindo parceiros, então aí será questionado isso diante de Allah. Em um dos versículos aqui diz, o versículo do Alcorão: quanto aos incrédulos que comem como o gado, o fogo lhes será a morada como o gado. Aliás, quanto aos incrédulos que comem como o gado, o fogo lhes será a morada. Ou seja, aqueles que não se importam com a adoração a Allah, apenas se alimentam. Então, é a mesma coisa aqueles, deu o exemplo aqui do gado, que também só comem, procriam. Então, a morada deles será o inferno por não adorar Allah subhanahu wa ta'ala, por não obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Deste modo, são comparados aos animais em suas ações e objetivos, com a diferença que os humanos terão um julgamento por seus atos, dado que possuem raciocínio, compreende a diferença das coisas e suas diferenças em relação aos animais. Então, aqui, você que é ser humano, tem que saber, não adora Allah subhanahu wa ta'ala ou negligencia a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, será cobrado, ou seja, será julgado por causa disso, e se não existir essa adoração, será punido. Que é diferente aos animais, que eles comem, bebem, procriam, mas não serão julgados por isso. Então, você, ser humano que tem um raciocínio, sabe o que é bom, o que não é bom, o que é melhor, o que é ruim. Então, esse é o propósito de ser julgado diante de Allah por negligenciar aquilo que Allah ordenou. E assim, na próxima aula falaremos quais são os pilares da adoração no Islã. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين